Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Reforço Escolar Matemática. Sou o professor Wagner Santos. Vamos iniciar esta aula resolvendo questões da banca IADS. Vem aqui comigo na tela, nós já temos a nossa primeira questão. Banca IADS, os enunciados são grandes. Essa questão aqui já é a nossa questão 6. Quem não viu o vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima para você voltar no vídeo. Então, nós temos aqui a primeira questão. Leitura, importantíssimo. Saber as ideias principais do problema para poder montar a solução é o que vai fazer o diferencial de você em aprender matemática e em se dar bem nos concursos que tem matemática. Caso queira, dê o pause no vídeo, faça a leitura, tente resolver e observe a solução proposta aqui nesse vídeo. Então, nós temos o seguinte: considere hipoteticamente que MAS é escriturária em um banco de varejo. Em determinado dia, quando estava trabalhando como operadora de caixa, observou que, na abertura do caixa, só havia notas de 20 e 50, e o total em reais era igual a 360. Se o número de cédulas era o menor possível, no caixa de MAS é correto afirmar que no caixa temos várias escolhas aqui para ser definida como correta, tá? De A até I. Vamos observar primeiro um elemento importante em matemática, que é as definições. Ele deixa bem claro aqui no enunciado essa palavrinha aqui, ó, só havia notas de 20 e notas de 50, mas nenhum outro tipo de cédula havia. Ele nos dá outra informação aqui que diz o seguinte: o número de cédulas menor possível, tá? Ele traz essa informação também. Isso já vai nos ajudar na resolução do problema. Então, vendo em outra tela, eu já vou escrever a seguinte ideia. Eu tenho as notas de 20. Eu vou multiplicar eu tenho a nota de 20, eu vou multiplicar pela quantidade, mais eu tenho as notas de 50, vou multiplicar pela quantidade, e esse total tem que ser 360. É isso que eu preciso entender. Ah, professor, mas alguns professores resolvem com x e y. Beleza, mesma ideia. Só que eu usei, no lugar do x, ao invés do x, eu usei as lacunas aqui. Então, nós temos, eu preciso uma quantidade que multiplica aqui, resulta um valor. Uma quantidade que multiplica aqui, resulta outro valor. Os dois valores somados é 360. Isso é o que eu preciso. Só que ele diz que é o menor possível. Então, para mim obter algo menor em matemática, eu posso começar a entender, ó, quantas notas de 50 eu consigo com os 360. Vamos começar com a nota maior, porque quando eu começo com o denominador, com um denominador menor, que seria uma ideia de fração, ou com um divisor maior, eu consigo menos nota, né? Então, vamos lá, 360 dividido para 50. Eu vou fazer isso aqui de início para a gente começar a resolver essa questão. Aqui eu posso fazer uma divisão básica, ó, simplificar esse zero com esse zero, só que não vai me dar uma ideia legal. Vamos trabalhar com 50 mesmo, porque aí, ó, eu multiplico 50 vezes 7, vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35. Então, é 350, 50 vezes 7. E restam ainda 10. Por isso que eu não cortei os zeros, tá? Restaram 10. 10 o quê? 10 reais. Então, é 7 notas. Eu consigo 7 notas de 50, só que 10 reais. Então, eu teria que ter uma nota de 10. Por isso que essa afirmação é importante. Só havia notas de 20 e 50. Não tem notas de 10 lá. Então, eu não posso
usar 7 notas de 50? Na verdade, eu tenho que usar 6 notas. Se eu usar 6 notas, o total aqui não vai ser mais 350. O total vai ser 300. Então, vai faltar 60 reais. E esses 60 reais, eu vou precisar de 3 notas de 20. 3 vezes 20, 60. Fazendo agora, eu vou apagar esse cálculo aqui. E fazendo o resultado aqui, ó, você vai obter 360. Por exemplo, ó, 60 mais 300. 60 mais 300, 360. Observe que o resultado foi igual. E eu tenho um total de notas de 20 e um total de notas de 50, tá? 6 notas de 50 e 3 notas de 20. Se eu invertesse e começasse a dividir pelo menor, ia dar muito mais notas aqui, ó, tá? Porque quando eu divido, o divisor ele é menor, eu aumento a quantidade aqui no quociente. Quando o divisor é maior, eu diminuo a quantidade no quociente. Então, aqui eu consigo 6 mais 3, 9. 9 notas. Vamos observar aqui, então, o que dizem as alternativas. Havia mais cédulas de 20 do que cédulas de 50? Cédulas de 20 só eram 3, de 50 era 6. Então, não havia mais notas de 20, não. Essa alternativa aqui, ó, ela está errada. O número de cédulas de 20 era o triplo do número de cédulas de 50? Não, né? O número de cédulas de 20 era menor, não tem como ser triplo. O total em cédulas de 50 era igual a 250? Não, era igual a 300. O total de cédulas de 20 era igual a 160? Não, era somente 60. O número de cédulas de 50 era o dobro do número de cédulas de 20? Ok, nós tínhamos 6 notas de 50, que é o dobro de 20, que era 3. Então, a alternativa correta aqui para esse gabarito é a letra E, tá? Então, essa é a solução para esse tipo de questão, que nós fazemos uma análise mesmo aritmética, análise que envolve as operações matemáticas aqui. Fiz uma divisão para estar explicando esse problema. Problema de número 7. Aritméticas e problemas. Banco e Lattes. Nós temos o seguinte. Caso queira, dê o seu pause no vídeo. Faça a leitura da questão, anotem, tentem resolver. E venham aqui observar a minha solução. O setor no qual determinado funcionário trabalha, no banco, tem uma máquina contadora de cédulas, que conta 6.000 cédulas em 5 minutos. Uma nova máquina contadora de cédulas foi adquirida e o funcionário observou que, com as duas máquinas, trabalhando em conjunto, 12.800 cédulas são contadas em 4 minutos. Nessas condições, quantas cédulas a nova máquina contará em 3 minutos? Questão que envolve aritmética. Ah, professor, mas beleza, eu posso trabalhar com relação entre grandezas. Ótimo, tá? Questões que envolvem relação em grandeza, nós temos a ideia do problema aqui em si. Mas nós vamos resolver com a aritmética mesmo, trazendo uma noção de que as coisas elas devem estar equiparadas. Por exemplo, se aqui tem 6 cédulas em 5 minutos, posso dividir 6 por 5 e encontrar a quantidade de cédulas por minuto. Se eu tenho 12.800 cédulas em 4 minutos, posso dividir por 4 e encontrar a quantidade de cédulas em 1 minuto. Equiparando as duas, eu vou ter a quantidade de 1 minuto da primeira, vou subtrair e vai sobrar somente da segunda máquina. Sobrando da segunda máquina, que é a nova máquina, aqui deixa claro, é a nova máquina, eu vou multiplicar por 3. Então, para resolver essa questão, que é uma questão muito boa do BRB, ela caiu no Banco de Brasília, ela é uma questão extremamente importante, porque você pode trabalhar apenas com ideais aritméticos, ou seja, você pode trabalhar somente com ideais aqui que envolvem as 4 operações, como eu já bem mencionei aqui, tá? Não precisa trabalhar, por exemplo, com ideias de regra de 3. Talvez nem chegando aquele compasso todo,
você vai conseguir até elencar ideias que podem estar diretas ou inversas, né? Mas aqui não. Aqui nós temos 600 cédulas, né? Que esse caso já é direta. Quanto mais tempo, maior as cédulas vão ser contadas. Quanto mais cédulas, mais tempo vai precisar. Então a ideia aqui já é altamente direta. Eu posso fazer essa divisão tranquilamente. Nós vamos fazer isso. Primeiro momento eu tenho a primeira máquina. Agora isso aqui é muito importante você, ó. Primeira. Eu vou colocar um M, que é a primeira máquina. Ela faz em 6 mil cédulas em 5 minutos. Eu posso dividir, ó. 6 mil dividido por 5. E encontrar, se eu dividir esse valor 6 mil por 5, vai ser 1.200. Aí 1.200 vai ser por minuto. Eu tenho que entender isso. As duas juntas, nós temos a primeira máquina e a segunda. Olha o E aqui de quando você vê em lógica, as duas E. A segunda, que é a nova máquina. O que aconteceu? Foram 12.800 em 4 minutos. Então, 12.800 dividido por 4. Aqui eu já encontro a quantidade que as duas gastaram por minuto. Vamos fazer essa divisão aqui em uma outra tela. Nós temos o seguinte: 12.800 dividido por 4. Eu vou lá com 12, não vou ter pressa. 12. 3 vezes 4, 12. E o resto aqui, ó, vai ser 0. Desce o 8. 2 vezes 4, 8, restam 0. Tem 2 zeros aqui, ó. Desce os 2 e acrescenta os 2. 3.200 por minuto. Então, nós temos aqui, ó, 3.200 por minuto. Tá? Então, aí eu já posso pensar, ó, que se eu tirar aqui a primeira máquina que gasta 1.200, posso subtrair aqui e ficar somente com a segunda máquina. Então, a segunda máquina vai fazer 3.200 menos 1.200. Se eu tirar 200, fica 3.000. Se eu tirar 1.000, fica 2.000 cédulas por minuto. Observe que eu tenho 2.000 por minuto. Ele pede a segunda aqui, ó. Nova máquina, que é aquela segunda lá. Em 3 minutos. 2.000 vezes 3. Que dá um total de 6.000 cédulas, tá? 6.000 cédulas. Então, é isso que a alternativa traz na letra B, tá? Eu vou marcar a letra B e já resolver essa questão com apenas problemas que envolvem aritmética, tá? Vamos para a próxima questão. A questão agora que vai envolver o conhecimento de MDC, máximo divisor comum. Questão de MDC também cai muito em prova. O piso de um salão, com as medidas indicadas na figura, deverá receber placas quadradas inteiras de porcelanato em uma reforma. Desprezando-se os espaços entre as placas, o menor número de placas possíveis é. Então, nós temos aqui, ó, que as placas são quadradas e inteiras, tá? Não podem dar número com vírgula. Então, nós temos aqui 60, 50, 108, 45 e 30. O que nós vamos fazer? Nós vamos extrair o MDC entre 36 e o 15. O que é o MDC?
né? Vamos ver aqui o que é o MDC, ó. M de máximo, D de divisor, MDC e C de comum. Ou seja, o maior divisor, como ele pediu o menor número de placas, eu preciso de um divisor maior para proporcionar isso. Se eu pensar na ideia de divisor, eu tenho 30 dividido por 5. Eu vou encontrar 6. 6 vezes 5, 30 e o resto é 0. Só que se eu inverter, ó, 30 dividido por 10, aumentei o divisor. Vai ser só 3 e o resto é 0. Então, quanto maior o divisor, menor é o meu resultado, menor é o meu quociente. Então, eu tenho que pensar nessa estratégia aqui. Pensando nessa estratégia, eu vou calcular o meu MDC. Vou estar apagando aqui. Nós vamos calcular o MDC entre 15 e 36. MDC. Dividir aqui, 15 e 36. O que é o MDC? MDC é o número que vai dividir os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó, o 36 já é par. Já não divide aqui, o 2 não divide os dois ao mesmo tempo. Então, eu vou tentar aqui por 2. Aqui vai ser a metade, que é 18. Aqui vai ser 15 novamente. Então, isso aqui não vai para o MDC. Isso aqui apenas vai para o MMC, mas para o MDC não. Por 2 de novo. Aqui fica 9 e aqui fica 15. Agora percebam aqui, ó. Aqui eu tenho um número que divide os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, ó, o 3 de vermelho. Ou você coloca um asterisco aí. Esse que divide vai para o MDC. Esse é máximo divisor comum. Então aí, ó, divide que fica 5, divide que fica 3. Esse outro 3 já não vai. Divide fica 1 e aqui repete o 5, porque lá não divide o 5. E o 5 divide fica 1. Então eu tenho aqui que o MDC é só o 3, porque foi o único que dividiu esse e esse ao mesmo tempo. Os outros de nenhuma forma. Então o MDC aqui é 3. O que eu vou ter que fazer aqui para encontrar? Sei que essas placas vão ter 3 metros de comprimento. É como se aqui fosse uma placa, ó, 3, 3, 3. Aqui tivesse 3, aqui tivesse 3 e aqui tivesse 3. Vão ser placas desse tipo que vão ficar aqui, ó. Só que se eu dividir o 36 por 3, aqui, ó, eu vou conseguir 12. Se eu dividir o 15 por 3, aqui eu vou conseguir 5. Logo, se eu multiplicar aqui, ó, 12 vezes 5, vai me resultar um total de 60 placas de porcelana, tá? Eu vou precisar de 60 placas. Essa resposta está na alternativa B de bola. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar em MDC é esse cálculo, né? O máximo divisor comum. Então, as placas elas vão ter 3 por 3, porque ele fala que é placas quadradas. Aqui eu vou conseguir 12 placas com 3 cada um. Aqui eu vou conseguir 5 placas com 3 também. Então, 5 vezes 12, 60. Aqui eu consigo 12 e aqui eu consigo 5. Vamos para a questão de número 9. Questão de número 9 aqui também que pode ser analisada com ideias proporcionais, mas nós vamos ainda resolver por ideias aritméticas, ou seja, o problema que vai envolver uma multiplicação, uma divisão aqui. Banca Yates, um saco de farinha continha 1 quilo e custa R$3. Então, uma informação aí já pertinente que pode ser tratada. Um saco de farinha, ele diz que é 1 quilo. Então, 1 quilo custa
R$ 3. Em uma nova embalagem, o saco de farinha contém 0,2 kg e custa 70 centavos. Então, ó, 0,2 quilos vai custar 70 centavos ou 0,7 de reais, tá? Isso eu vou pensar. Qual é o aumento percentual aproximado do preço do quilo da farinha da embalagem nova com relação à antiga? Observe, ele quer essa relação, tá? Então, ele quer a nova embalagem, então vai ser a nova dividido, né, pela antiga. Eu vou precisar dessa relação. O que é relação? É a diferença de preço. Relação é a diferença. Diferença de preço, tá? Dessa para essa eu faço a divisão e chego na resposta. Vamos aqui então. A primeira coisa que eu tenho que encontrar é a relação por quilo. Então, quanto que eu tenho que aumentar aqui, ó, 0,2 para chegar em 1 quilo? Quanto que eu multiplico por 2 aqui, ó? 0,2 para chegar em 1 quilo. Ou, se eu pensar em 200 gramas, quanto que eu multiplico 200 para chegar em 1.000? 5, né? 2 vezes 5, 10 mil. 1.000 gramas é 1 quilo. Então, aí eu consigo 1 quilo aqui multiplicando por 5. Então, é isso que eu vou fazer. Aqui nós temos uma ideia direta. Se eu multiplicar aqui por 5, eu tenho que multiplicar aqui por 5. Então, aí, quando eu multiplicar 0,2 por 5, eu vou encontrar 1 quilo. Depois eu multiplico esse 0,7 por 5, eu vou encontrar 3,5. Ou seja, houve um aumento aqui, ó, dessa com relação a essa. Aumentou-se quanto? Aumentou-se 50 centavos, ó, de R$3 para 3,50, aumentou-se 50 centavos. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que aplicar uma divisão. Divisão da diferença, que foi o aumento, né? Então, vai ser 0,5 dividido por 3. É isso que eu preciso fazer. Ah, professor, mas eu não sei trabalhar com essa vírgula. Para eliminar essa vírgula, multiplica por 10. Multiplica por 10. Aí eu vou ter uma nova fração equivalente, uma nova divisão equivalente, ó. 5, porque vai andar uma casa aqui, ó. E aqui eu vou ter 30. Agora eu posso dividir 5 por 30. Se eu fizer essa divisão de 5 por 30, eu tenho que o 30 é maior. Só vou conseguir se eu acrescentar um zero aqui, um zero no quociente e uma vírgula. Agora o número que multiplica é 30, que é próximo de 50. Esse número tem que ser 1. Se for 2, vai para 60, passa. Fica 20, tá? 20 e 30 é menor, então eu acrescento um zero. 200, 6 vezes 3 eu sei que é 18. Se for 7, vai dar 21, vai passar. 6 vezes 3, 18. Vai restar 20 novamente. Vou acrescentar um zero, vai ser 6. E aqui, sucessivamente. Aí eu tenho a resposta que é 0,166. Então, aqui eu tenho que é igual 0,166. Isso aqui é uma dízima periódica. Mas aqui, ó, pessoal, eu tenho as respostas em porcentagem, tá? E ele diz a seguinte: aproximado do preço do quilo. Então, o que está mais próximo aqui, ó, do 16? O 17. Ou seja, se eu multiplicar esse valor aqui por 100, eu vou andar duas casas aqui, ó. Vai ficar a vírgula ali entre os dois 6. Então, vai ficar, ó, 16,666%. Só que esse é o mais próximo disso, é quem? É o 17, porque ele pede o valor aproximado. Então, cuidado
Às vezes você acha que não tem a resposta, mas por causa da leitura, né, você pode estar sendo, né, induzido a nem a marcar. Mas você tem que estar atento a esse tipo de questão, porque aproximado você tem que pelo menos marcar uma, e o mais próximo daquele valor é o 17, tá? Vamos para a questão 10. Nossa última questão aqui desse bloco, são 5 questões por vídeo, para não ficar muito extenso aí as resoluções. Em uma empresa engarrafadora de água mineral, estão disponíveis 15.000 litros de água, que deverão ser envasados em garrafas com capacidade de 750 ml. Nessas condições, o número de garrafas necessárias para o procedimento é igual a... Então, olha a quantidade de itens que eu tenho aqui até aí. E ele já diz o seguinte, ele já diz que estão disponíveis 15.000 litros de água que deverão ser envasados em garrafas. Então aqui nós temos 15.000 litros. Envolve unidades de medidas aqui. Capacidade 750. Então esses 750 ml. Como se fosse uma garrafa de cerveja. Então eu tenho 15.000 litros e eu tenho as garrafas com 750 ml. Então, será que quantas garrafas nós vamos precisar? Ah, professor, mas isso vai precisar de uma conversão. Perfeito, aluno, isso vai precisar de uma conversão. Para mim transformar esses litros em ml, eu tenho que multiplicar por 1.000, tá? Aí eu deixo tudo em ml. Então, multiplicando por 1.000, eu vou ficar com 15.000. Vou acrescentar mais 3 zeros. Então, nós vamos para milhões de ml. Agora, eu posso fazer essa divisão aqui, ó. 15 milhões dividido por 750. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 15 milhões dividido por 750. Vamos simplificar esse zero aqui, ó. Com esse zero, nós temos o seguinte. Nós temos que 75, aqui eu tenho 150. Então, tem que ser 2 vezes 75, 150. O resto aqui vai ser zero. Sobraram-se quantos zeros aqui ainda? 1, 2, 3, 4. Sobraram-se 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, a resposta para esse item é 20.000. 20.000 está na alternativa E de estudante. Essa questão ela é muito bem trabalhada, tá? Porque você precisa estar ciente dessa divisão. Alguns dividem, não sei se é esse caso, se você já dividir direto aqui, vai encontrar algum resultado. Não sei se vai ser o caso, porque as bancas elas gostam de induzir o candidato a erro. Às vezes você já vem aqui, ó, 15.000 dividido por 750 direto, sem fazer a conversão. Corta, fica 150, 2, 0. Aí sobra um zero, acrescenta, aí seria 20. Aí a questão fica errada, tá? Porque tem que fazer a conversão de medida antes de fazer isso. Então, esse foi o vídeo. Terminamos aqui de resolver essas questões. Espero que tenham aproveitado bastante essas 5 questões aí para estar observando as questões dessa banca que envolve matemática. Caso gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe sua dúvida, sua pergunta aqui nos comentários para que a gente possa estar interagindo. Tchau, tchau e bons estudos a todos sempre.